Olá! Hoje nós iremos conversar sobre Paulo e Estevão. Mas quem não ouviu falar sobre Paulo, sobre as cartas de Paulo? Até música já fizeram, e música jovem. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Lembram-se? Legião Urbana. Vamos então falar sobre o livro Paulo e Estevão. Essa obra foi psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, publicada em 1941. Ela é apresentada como episódios históricos do cristianismo primitivo, que conta o período histórico a partir de 34 depois de Cristo até 64 depois de Cristo. O livro Paulo e Estevão é o manual do verdadeiro cristão, do cristão espiritual, daquele que conseguiu incorporar o Evangelho no seu coração e consegue retratar Jesus na sua vida. E retratar nos menores atos, nas expressões, nas palavras, nas ações, no comportamento, no pensamento e no sentimento. Esse livro comprovou que não há mistérios em torno do cristianismo. Não há mistérios em torno daquelas criaturas que foram chamadas no primeiro momento da pregação de Jesus. Eles eram humanos, como nós, imperfeitos, deficientes, com todas as suas dificuldades, mas souberam colocar as mensagens acima da própria opinião. Souberam colocar o interesse do Cristo acima de seus próprios interesses. E chega a hora do Espírito atingir a sua maturidade. E é nessa hora que compreende a essência da mensagem de Jesus. E a mensagem do Evangelho não se restringe a templos. A mensagem é roteiro de vida para quem deseja a genuína felicidade. Um dia, duas mães engravidaram e deram à luz a 2 bebês. Um se chamou Gesiel e o outro Saulo. A infância desses 2 espíritos, que o amor de Jesus reunia, foi surpreendente. Tudo na vida de Gesiel fala de um peregrino. Gesiel é um cometa, ele passou muito rápido pela terra. Ele sabia que não tinha muito tempo na carne, não tinha muito tempo de estabelecer raízes, carregando uma bagagem leve, pois sua permanência aqui seria muito breve. Acompanhado pela sua irmã Abigail, ele é um menino que se alimenta de profecias. Desde a infância, ele é estimulado a ler o profeta Isaías. Ele lia todos os profetas, mas gostava mais de Isaías, pois esse falava sobre Jesus. Por outro lado, o menino Saulo é um menino que se alimenta de tradições. Na sua infância, ele é estimulado a venerar o passado do seu povo, as conquistas da sua nação, as conquistas do lugar onde nasceu. Foi criado para ser alguém muito importante, a ocupar posições socialmente valorizadas. Era um menino que se alimentava de tradições. E o tempo passou. Quando o pai de Gesiel, Jochebed, já idoso, ele foi ao mercado e no caminho foi agredido por soldados, na ida e na volta, mas na volta ele ousou levantar a mão para eles. Resultado, toda a família condenada, toda a família foi presa. Jochebed é privado de
tudo, de todo o patrimônio, da sua dignidade, do respeito próprio. Na prisão, e ao seu lado Gesiel e sua irmã Abigail, que contava na época com 18, 20 anos de idade, ele era um bom pai. Ele era um homem religioso, mas não possuía fé. No entanto, Gesiel, apesar do sofrimento, encontra forças para lhe dizer: meu pai, o que vos atemorizais? Deus nunca é miserável de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que Deus, antes de tudo, é Pai desvelado de todos os vencidos na terra. Essas derrotas, Pai, chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar? Amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto. Deus não guiou nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria seu apoio a nós, que tanto o amamos neste mundo? Ele, Deus, é a nossa bússola e a nossa casa. Mesmo com todo o sofrimento, ele expressou o que a religião deveria significar para todos nós aqui na Terra. Toda religião deveria ser bússola e aquele lar aconchegante, onde cada um de nós pudéssemos nos sentir consolados, confortados e esclarecidos. Essa é a postura de Gesiel. Ele nunca perdeu a confiança, a fé. Mas seu pai não suportou e veio a desencarnar. Então ele disse para Abigail: eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir, ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem do abandono do coração. Quem sabe, Abigail, se ele já não está no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas. Temos fé. A nossa confiança nos céus é uma fonte de força inesgotável. Após a morte de seu pai, Gesiel foi condenado a ser escravo nas galés, e Abigail é jogada à rua. Segue perturbada. Não tinha para onde ir, sem o irmão, sem o pai, sem lar para retornar. Segue então para a casa de Zacarias e sua esposa Ruth, que tiveram um filho assassinado pelos romanos e que desejam retirar-se da cidade. Abigail então implora que a levem junto. E eles, comovidos pela narrativa da moça, decidem acolhê-la como uma filha que preencherá os corações sofridos de todos. Gesiel foi levado às galés e o trabalho duro foi encarado como oportunidade divina de cooperar com a obra de Deus. A fé e a calma dele acalmava os ânimos de todos os remadores escravizados pelos romanos. Mas ele fica doente e é abandonado à margem do mar Mediterrâneo em Jope, onde pede ajuda a um homem que diz que poderá guiá-lo até os homens do caminho, que são os únicos que podem acolhê-lo. Pedro e Tiago o recebem naquele primeiro núcleo humanitário. Sim, a Casa do Caminho, onde recebia velhos, doentes, paralíticos, enfermos de toda ordem e famintos do corpo e da alma.
Gesiel, doente, febril, durante seus delírios, recita os escritos de Isaías, chamando a atenção dos apóstolos. Pedro, então, conta a Gesiel que o Messias já veio e já foi. Conta suas passagens, toda a história até a crucificação. Pedro dá a ele as anotações de Mateus, para que ele as estude. Ao lembrar-se da irmã amada, Abigail, roga a Pedro que o mantenha em anonimato, pois em Jerusalém é enorme o número de romanos. Pedro, então, mostra a Gesiel que há inúmeras tarefas a serem executadas na casa do caminho e que deste momento em diante se chamará Estevão. Estevão tem o verbo inflamado e prega o perdão e o amor ao próximo, sem medo de ferir velhos costumes judaicos. Em poucos meses, ele era venerado pelos desvalidos e já reconhecido como apóstolo, ao lado de Pedro, João e Tiago. E foi assim que Deus, em silêncio, sim, em silêncio, pois quem faz estardalhaço é o homem, agiu na vida de Gesiel, agora Estevão, e agirá também na vida de Saulo. Saulo foi um homem que recebeu muitas dádivas, mas menosprezou todas. Ele foi um homem preparado por Gamaliel, neto de Hilel, conhecido como, quem sabe, o maior sábio do povo hebreu. Desde criança foi cercado por misericórdia. Todas as pessoas que conviveram com ele foram pessoas que a misericórdia colocou ao seu lado para plantar a semente do amor que tanto necessitava. E uma das dádivas de Saulo foi Gamaliel. Emanuel descreve assim Saulo. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bodejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade, máscula beleza, traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos, hiperconscientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis. Trajando a túnica dos patrícios, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Ele foi educado para ser um homem universal, um doutor da lei. Mas houve muitos encontros e despedidas na vida de Saulo. Os encontros foram resultados da providência divina. E as despedidas correram por conta de Saulo, da sua rebeldia, da sua teimosia, mas sobretudo da sua ingratidão a Jesus. Seu coração era duro demais para ser educado pelo amor. O amor o procurou de todas as formas, e ele o encontrou nos jardins de uma casa florida, no porto de Jope, próximo de Jerusalém. Ele se encantou com Abigail. Com ela, pôde conhecer o que há de melhor na alma feminina. Ele não sabia que Abigail era irmã de Gesiel, agora Estevão. E ela se declarava assim para ele: sim, querido, o que não farei por ti? Mandarás e eu obedecerei. Serás a ordem da minha vida. Rogarei ao Senhor que me auxilie, para que eu seja seu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe, e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, e eu a sua serva. Ela era poderosa e de grandeza espiritual enorme.
mas deixava Saulo aparecer mais, por amor. Deixava ele pensar que estava no comando. E é assim que nós mulheres fazemos, não é? Fazemos o homem acreditar que ele é poderoso, soberano, mas na verdade quem cativa é a ternura. Na verdade, esse amor de Abigail colocava Saulo de joelhos, porque ele era incapaz de reagir a tanto amor. Mas todo esse amor não foi suficiente. Ao descobrir que o irmão de Abigail, Gesiel, era Estevão, ele se dirigiu à casa do caminho, e o vaidoso doutor das leis ouviu um discurso para ele incompreensível. Estevão era amargo para Saulo. Não que o amor seja amargo, mas às vezes o coração não está preparado para ele. Mas é o testemunho de Gesiel, agora Estevão, que dirigindo-se ao sinédrio disse: vocês construíram um templo de pedra, mas Deus não habita em templo de pedra. Deus já construiu um templo no coração de cada um de nós. E Ele só habita em templos feitos pelas mãos dEle. Esse templo é suntuoso demais. O luxo de vocês, israelitas, nos assustam. E começa a falar da verdade genuína, provocando muito ódio, muita ira, inclusive em Saulo, que dá-lhe uma bofetada. E diz: o sinédrio tem poderes para desfazer as vossas alucinações condenáveis. E Estevão lhe respondia: amigo, o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Após isso, Estevão é levado ao apedrejamento. E enquanto sente as piores dores físicas, Jesus estava a seu lado, acariciando seus cabelos, e olha com tristeza para Saulo, pois ele era o vaso escolhido por Jesus e havia desviado completamente sua rota. Estevão olha para Jesus e diz: mestre, o perdoe, ele ainda não o conhece. Saulo rejeitou o amor de Abigail, rejeitou o discurso do amor de Estevão e agora ele conheceria o amor do alto. Jesus havia decidido que procuraria Saulo pessoalmente. Ao terminar o noivado com Abigail, essa não resiste ao golpe e logo depois desencarna, mas antes ela lhe diz: esta noite, depois que partistes, senti que alguém se aproximava, enchendo o meu quarto de luz. Era Gesiel, que vinha visitar-me. Ao avistá-lo, lembrei de Jesus, no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciei que Deus santificava nossos propósitos de felicidade, mas que eu seria levada ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo da minha alma e me encheu de bom ânimo e trouxe a grata notícia que Jesus te ama muito, tem esperanças em ti. Refleti então que seria útil entregar-me às jubilosas mãos da morte, pois quem sabe se eu ficasse no mundo não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. E desencarna. Saulo sai alucinado. Começa a experimentar o sofrimento e a reflexão. E aí Paulo começa a nascer. Saulo, um homem velho, orgulhoso, inflexível, violento, precisava morrer. Então, no caminho de Damasco, ele olha para o sol e percebe que outra luz lhe banda os olhos, deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, ver surgir a figura de um homem, de majestática beleza, dando-lhe a impressão que descia do céu ao seu encontro.
A túnica de Jesus era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros a Nazareno. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde paraiva uma divina tristeza. Saulo contemplava com um espanto profundo, e foi quando uma inflexão de voz inesquecível o desconhecido se fez ouvir. Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Indagou Saulo. A luz de Jesus era balsâmica, de alívio, e num tom de inconcebível ternura o Senhor respondeu: Jesus. Foi então que Jesus caminhou e tocou seus ombros com ternura. E Saulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos refletir um pouquinho aqui, eu e vocês. Quando eu, você, qualquer um, oramos, nós pedimos a Jesus alguma coisa, proteção, bênção, alguma coisa. A gente só lembra de pedir, não é? Pois é. E Saulo lhe perguntou: o que queres que eu faça? Jesus o olhou com todo amor e ternura e disse: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá lhe será dito o que deverás fazer. Emmanuel descreve assim o cenário íntimo de Saulo. Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, essa alma humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostra da sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem, entregando-se de alma e corpo, como se for um pequeno servo, interrompa com humildade: Senhor, o que queres que eu faça? A partir do encontro com Jesus, Saulo se tornou Paulo. Como Emmanuel bem salientou, as dificuldades exteriores só existem para remover as limitações interiores. E Paulo agora entra em Damasco, cego, e foi procurado por Ananias. Sim, Ananias, a quem Saulo iria matar. E após isso foi pregar na sinagoga de Damasco, mas com muita agressividade. E Ananias lhe disse: o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muita boa vontade. Mas que faz um homem receber encargos dessa natureza? Antes de tudo, procure juntar as sementes do seu celeiro particular, para que o esforço seja produtivo. Quero dizer com isso que um homem de vida pura, reta, sem os erros próprios da boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro de onde caminha. Mas aquele que já se enganou, ou aquele que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar o sofrimento próprio, antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros ou aqueles que nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos de quem lhes ouve simplesmente as palavras. Contra os seus ensinos está a sua própria vida. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. E assim, como bom aluno, Paulo se dirige ao deserto, se torna tecelão, aprende a esperar e recebe a orientação de Abigail. Ama primeiro, trabalha, espera e perdoa, porque quem ama sempre encontra a melhor solução. Por uma razão simples: quem ama sempre procura solução para todos, e quem não ama
procura solução para si mesmo apenas. Lindo, né? Depois de fundar igrejas, nas casas com apenas 3, 4 pessoas, cada casa para ele era um jardim que ele tinha que cuidar. E quando percebeu que não daria conta de atender a todos, ele chora na igreja de Corinto e diz: Senhor, eu não sou digno do trabalho que o Senhor me confiou. Eu não consigo mais atender a esses lupos. E Jesus se materializa na igreja de Corinto e lhe diz: Paulo, não se agaste com as necessidades do trabalho. Poderás atender a todos simultaneamente, usando dos poderes do Espírito. Paulo não o entendeu. Então, para simplificar, Jesus lhe disse: Paulo, escreve que eu vou te ditar. As cartas que você escreverá para todas as igrejas cristãs no mundo, eu, Jesus, com o meu amor, vou ditar. Mas como você ainda não compreende plenamente a minha voz, entre eu e você estará a sua vítima, Estevão. Estevão interpretará o meu pensamento. E assim surgiram as cartas de Paulo. E o tempo passou. Foi preso, apedrejado, humilhado, maltratado por muito e muito tempo. Após tantas igrejas fundadas, tantas prisões, Paulo sabia que estava chegando a hora de desencarnar. E quando estava pronto para ir a Roma, mais uma viagem, na companhia de Maria Santíssima e de João Evangelista, e ele lhe diz: Não irá te acontecer nada, Paulo. Irás até Roma e voltarás. E Paulo lhe responde: Talvez esteja enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos de infância, tive que procurar o deserto, recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar o que devo ao cristianismo. E assim como ele imaginava, como ele sentia, foi preso, retirado da cama, pois estava em prisão domiciliar, e eles sabiam que eram seus últimos momentos no corpo físico. Mas o soldado, destinado ao serviço, vamos dizer assim, tremia tanto, passou a espada para o seu superior, dizendo que se sentia incapaz de realizar o trabalho. Seu superior também tremendo, mas mesmo assim decapitou Paulo. Ainda sentindo as dores, Paulo percebeu que mãos angelicais lhe carregavam até debaixo de uma árvore, mas mesmo com o cuidado angelical, se viu cego. Retornou ao mundo espiritual, cego, mas não se desesperou. Fica em silêncio e ouve passos que se aproximam. Começa a chorar e diz: Ananias, é você? Sim, sou eu, responde Ananias, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia, Jesus me mandou que te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. Hoje, Paulo, concedeu-me a alegria de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já vencestes os teus últimos inimigos.
atingistes vossos planos na redenção. E Paulo começa a enxergar, né? E Ananias lhe pergunta: Paulo, qual o teu primeiro desejo na esfera dos redimidos? Ele pensou em Abigail, em Estevão, mas como já havia aprendido a silenciar seus desejos para escutar os desígnios, pediu para fazer uma prece em Jerusalém, mas antes ele queria visitar todas as comunidades que fundou e consolar a todos. E assim o fez. E quando após orava em Jerusalém, eis que Jesus vem ao seu encontro. Do lado esquerdo, Abigail, e do lado direito de Jesus, Estevão, e disse: venha até mim, Paulo, venha ser feliz, porque é da vontade do meu Pai que os verdugos e as vítimas se unam para sempre no reino de Deus. Maravilhoso, né? É apenas um resumo, mas eu convido a todos a lerem as cartas de Paulo. Mas, como vimos, foi a Jesus quem as ditou. Muito obrigado pela honra que vocês me dão de me ouvirem. Para mim, é uma honra inesgotável. Deus os abençoe grandemente. Que assim seja e assim será. Graças a Deus.